Há muita coisa que nós acreditamos e que não é verdade. Já tenho falado sobre isso várias e várias vezes. Há outras coisas para serem ditas, pois há muita coisa que você acredita, mas não é verdade. Vamos para mais um Mitos da Medicina. As pessoas tendem a achar que há alguma coisa estranha e a sabedoria popular vai passando de pai para filho, para pai para filho, e são bobagens que são passadas de geração para geração. E nós ainda insistimos nisso. Como, por exemplo, ler no escuro faz mal à visão. Nossas mães sempre disseram: para de ver televisão no escuro, porque isso faz mal para a visão. Ler no escuro faz mal para a visão. Bom, o fato de você ler no escuro não vai fazer você ter problemas de visão. O que acontece é que quando você está no escuro, seus olhos precisam de maior captação de luz. Então você força os músculos. Esse forçar os músculos acaba causando problemas e você sente desconforto e até dores de cabeça. Mas não é o fato de você estar no escuro, e sim todo o processo que seus olhos fazem para poder captar tudo que está ali à sua frente. Algumas pessoas têm melhores capacidades para ver no escuro do que outras. Já outras pessoas têm aquele problema de cegueira noturna. Ela tem muito baixa acuidade visual, normalmente por deficiência de vitamina A. Mas não é o fato de simplesmente estar no escuro que vai fazer você ter problemas de visão. Ou, afinal de contas, quando nós vamos no cinema, nós não saímos de lá extremamente com dor de cabeça. Algumas pessoas sim, mas por causa também de desorientação, porque nós ficamos sem ter pontos de referência à nossa frente, a não ser aquela grande telona brilhante. Alguns dizem que quando você faz a barba, você fica com o pelo nascendo mais forte, mais escuro. Não é verdade. Normalmente falam isso para os adolescentes, quando raspa aquela penugenzinha para nascer os fios mais grossos. Mas isso é por outro motivo, porque ele ainda está em formato de desenvolvimento e ainda está sendo com o organismo bombardeado de testosterona. E isso vai fazendo com que o pelo aos poucos vai engrossando. Não ao ponto que só porque você fez a barba vai nascer o pelo mais grosso, e sim porque ele naturalmente vai sendo substituído. Simplesmente você não está nem acelerando o processo, mas você consegue observar melhor com o rosto liso e o pelo definitivo vindo à tona. Quanto às mulheres, tem aquela história que as mulheres não engravidam quando elas estão no período de menstruação. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O que acontece é que a menstruação seria um grande roto-útero que vai levando todo o tecido interior do útero embora. Uma grande descarga. Só que algumas mulheres podem estar com um óvulo ali e ele não ir descer na menstruação. Basta um simples espermatozoide para começar a haver a fecundação. Normalmente isso não acontece, mas não leve isso como algo definitivo. Há aqueles que acham que você perde mais calor pela cabeça do que por outras partes do corpo. E isso vem de uma bobagem do tempo lá de Aristóteles, que dizia que o cérebro serve para refrigerar o sangue. E ainda há esse mito. Isso porque a cabeça normalmente vê quando ela é uma das partes mais quentes, porque você toca na cabeça. Porque você não vai ficar tocando a pessoa por todas as partes do corpo. Enfim, muitos gostariam, mas nem sempre a outra pessoa gosta de ser tocada, assim, principalmente por estranhos. Então, e o rosto é o que é mais fácil de você observar, seja ele está com maior quantidade de sangue ou não. Mas isso não significa que ele vai perder a maior quantidade de calor ali. Não, isso não acontece. Ainda há um mito que épocas festivas, feriado, como Natal, vindo aí, Ano Novo, a taxa de suicídios aumenta. O CVV, o Centro de Valorização à Vida, sempre começa a fazer campanhas para ligar. Só que tem um detalhe. Não há nenhuma comprovação que isso acontece. As taxas de suicídio não aumentam nas épocas festivas. Pelo contrário, elas caem.
Porque a pessoa, por mais que esteja depressiva, tudo sempre tem algum encontro familiar, tudo que ainda inibe do seu processo de depressão, e isso inibe a eventuais casos de suicídio. Não há nenhuma comprovação em várias pesquisas e tabulação de dados que mostrem que há aumento de taxa de suicídio nessa época de Natal. Então, não, isso não acontece. Mas o Centro de Valorização à Vida prefere também não se arriscar muito e sempre disponibiliza o seu telefone para caso de você se sentir mal tudo, e precisar de uma palavra amiga de voluntários que passam um feriado e abdicam de seus familiares para dar atenção aos estranhos. Isso é muito louvável, isso é muito legal. Talvez isso ajude a diminuir as taxas de suicídio? Eu não sei responder, provavelmente não, mas é sempre bom ter uma palavra amiga. Ainda há outras histórias e outros mitos que a medicina tenta desvendar e tirar dúvidas. Há muitas tradições que não fazem o menor sentido e ainda continuamos propagando mesmo assim. É interessante porque isso faz parte de nossa própria cultura, de nossa própria psique. Não é apenas uma bobagem, é algo que deve ter algum fundamento em alguma história. História que precisamos ouvi-las para saber de onde veio e como elas são criadas. E a função da ciência é elucidar e tirar todas as dúvidas, apontando o que é verdade e o que é mentira. Esse é André, do Societicismo.net.